Meu povo, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de palavra que revigora e como revigora. Graças a Deus por mais uma semana em que podemos estar aqui e falar daquele que vive e reina, não é não, Fernanda? Com certeza. Glória a Deus. Minha companheira hoje está me acompanhando, minha gente. Porque, Aleluia, às né? vezes, minha companheira, bichinha, né? Graças a Deus. Mas que bom ter você aqui hoje. Que bom estar aqui hoje. Glória a Deus. Gente, sejam todos bem-vindos. Já chame o amigo, chame a família para assistir, para se alimentar, porque eu tenho certeza que muitas pérolas sairão daqui. Antes de apresentar o nosso convidado, não posso deixar de falar do nosso convidado de honra, que é o nosso Senhor Jesus, que já está presente. A certeza que eu tenho é porque nós estamos aqui. Se não fosse assim, eu tenho certeza que cada um estaria em cada canto do mundo, quem sabe, né? Mas ele nos uniu e nos reuniu para falar das obras maravilhosas, de uma obra de salvação e libertação. E a minha alegria hoje, como nosso convidado, vocês não estão entendendo. Gente, ele é pastor, palestrante, pescador de homem, digo literalmente. Literal. Não chore não, Pedro, do Lucas capítulo 5. Não chore não. Pescador de homem. Ele está aqui, é esposo da Francine, pai do Adriel e da Rebeca. Ele pastoreou por anos, exatamente há 25 anos, por 25 anos, a igreja Crescendo na Graça, onde nasceu projetos ali poderosos, como Casa de Recuperação, o Rei das Ruas. Tenho certeza que vocês já sabem de quem eu estou falando, porque Rei das Ruas é uma grande referência. O lugar que recebia muitas pessoas com problemas, com droga, com vícios, e foi um lugar que trouxe esperança para muitas mães, muitas esposas, lares e família, e colocou um sorriso na boca de muitos filhos, eu tenho certeza. Deu a chance, a oportunidade de proporcionar uma nova vida. É claro que nem todos aceitam, mas todos aqueles que aceitaram, hoje pode contar que realmente renasceu através da oração, das lágrimas, da cobertura espiritual, da intercessão, o trabalho incansável. Pastor Anderson Dias, muita alegria em receber o senhor aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero que o senhor se sinta à vontade, porque a casa também é sua, viu? Glória a Deus. Salve! O pastor Anderson aqui. Satisfação total poder colar, estar com vocês aqui hoje, né? Engrandecendo e glorificando o nome de Jesus e revendo amigos de muitos anos, né? Que a gente foi servo, que serviu como instrumento de ajudar e hoje poder estar aqui com vocês. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu Aleluia. tenho certeza que é muito gratificante, né? Eu digo, para mim, que eu posso dizer que diretamente fui afetada pelo trabalho Que de coisa, vocês, né? Porque foi o lugar onde recebeu o meu esposo. Eu estive falando aqui Sim. né, com o nosso amigo em comum, né, pastor José Floriano, Que figura, pastor Floriano, que figura. Não, Floriano, os meninos aqui da equipe, eu falei assim, seja você um pouquinho só, Floriano, e os meninos da equipe aqui tudo já rindo com ele. Foi o lugar, né, onde o meu esposo renasceu, né? Então, hoje eu tenho o meu lar, tenho minha família, hoje eu sou esposa, sou mãe, e eu preciso, né, claro, agradecer a Deus, mas, gente, uma coisa que eu carrego comigo, a quem honra, honra. Então, eu não posso deixar de agradecer ao Senhor, a sua esposa Francine, porque eu sei que gerar não é fácil. Não é fácil. Então, para mim é um motivo de muita alegria mesmo, né, poder ter o Senhor aqui. E claro que eu quero já começar perguntando e entendendo, porque eu tive o privilégio de ir em muitos cultos, vigílias, na Crescendo na Uma senhora aí nas Graça. vigílias que a gente fazia lá. Eu ia, meu pastor.
Fui uma vez na balada. Nossa, balada, ela foi na balada. É, a balada que ela foi na balada gospel, que era um Gospel. projeto que a gente fazia também. Isso. Nossa. Porque, né, como a gente deu início, né, falando aqui, era um lugar onde recebia muitas pessoas. Verdade. E realmente é um trabalho lindo. Como que foi que deu início ao Ministério Crescendo na Graça? O senhor já nasceu naquele berço que não vende nas Casas Bahia? O berço evangélico? Boa. Bom, eu comecei para a igreja, eu tinha 7 anos de idade. Olha aí, criança. Um amigo meu chamado Wilson, estudava junto na escola, e aí ele passou, eu já achava ele de presença, pô, vamos no lugar? Eu falei, vamos. E aí eu fui na igreja, que era o salão da minha avó, Olha. que era o Brasil para Cristo. Meu Deus. Primeiro dia que eu fui, levantei minha mão, aceitei a Jesus, eu falei assim, eu quero isso para mim. Glória a Deus. E aí eu comecei a observar o jeito que o pastor era, que fazia, copiava tudo. Porque eu sabia que aquele mundo era o mundo que eu queria, já com 7 anos de Meu idade. Deus. Com 7 anos e meio, o Senhor me deu os dons, né? E com mais ou menos 8 anos de idade, eu assisti um filme chamado A Cruz e o Punhal. Se vocês não assistiram, eu vou passar o link para vocês aqui. É inacreditável. O pastor David Wilkerson, década de 70, sai da sua igreja e vai para o Harlem, nos Estados Unidos, evangelizar as duas maiores gangues dos Estados Unidos, Meu Deus. que eram os hispanos e os negros. E quando eu vi aquilo, foi a primeira casa de recuperação que existiu no mundo, Uhum. veio de pastor David Wilkerson. Meu Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Então, já pequeno, pastor, eu tinha aquela convicção do que eu queria ser na obra de Deus, do que eu queria fazer. Era uma boa igreja, aquela igreja que ensina, que instrui, que cuida, né? Uhum. Inclusive, na época, depois foi o pastor Sidney e a irmã Sueli. São meus pais na fé até hoje. Glória a Deus. São meus pais na fé há 42 anos. Meu Deus. Estiveram na vigília conosco na última que começamos, né? Que fizemos. Então ali eu tinha certeza, já tinha uma convicção do que seria meu chamado. Seria evangelizar, trabalhar com a rua, né? E eu era de uma igreja da época que tinha culto ao ar livre. Uhum. Então já ficava aquela coisa de rua. É. Eu sempre era o que puxava, alguém que passava, vamos receber uma oração aqui. Então acho que ali meio que começou isso, né? Já nasceu com tempero evangelístico É. no sangue, minha gente. Né? Sim. Tem gente que, assim, tem um chamado, mas não exerce o chamado. Justamente. E ter e exercer são coisas diferentes. Diferentes. Tem gente que diz, não tenho, mas executa um trabalho. Não é, meu pastor? É verdade. E muitas das vezes, esse negócio de, não sou ungido, não sou... Gente do céu, mas... É desculpa para não fazer, né? Pronto, E muitas das vezes, né, infelizmente, tem pessoas que até não recebem, né, vamos dizer. É ungida a quê? Não sou ungida a nada, mas regaça as mangas, trabalha, não tem preguiça, corre, vai para cima mesmo. E é um dos ministérios assim que eu acho mais bonito. E assim, a gente sabe que o evangelho em si todo é um confronto, é de marcas, A todo momento, né? é de dores, mas quando fala de um trabalho evangelístico, gente, de verdade mesmo, é algo que é diferenciado. A senhora sabe que quando, lá no Rei das Ruas, indo um pouquinho mais para frente, eu trouxe um cantor chamado Davi Sasser, que era do Toque no Altar, lá do Rio de Janeiro. É conhecido ele. E ele ficou em casa. Olha aí. Aí nós fizemos o evento do Rei das Ruas, né? E ele ficou em casa. E ele andando comigo, ele falou assim, pastor Anderson, eu cantei numa igreja na Inglaterra que lembra muito você. Aquele dia eu chorei igual criança. Falei, qual que era a igreja? Pastor David Wilkerson. Meu Deus. Falei, você tá brincando que você cantou. O senhor conhece? Se eu conheço, Foi a inspiração. A Cruz e o Punhal, varão. Pastor, eu chorei. Aí o Senhor recolheu antes, né, o pastor David Wilkerson. Mas foi um homem... Porque fazer isso hoje é fácil. Agora, finalzinho de anos 60 para os anos 70. Ele ganhou as duas gangues inteiras para Jesus. Meu Deus do céu. Que eram os maus, né? Que eram os negros, e tinha a gangue dos hispanos. Brigavam no filme, vocês vão ver que eles brigavam com corrente, com madeira, se matavam, né?
E teve um momento, pastora, que ele entra na reunião deles. Eles estavam na reunião decidindo o que, que eles iam usar de armas para se matar. Nossa. E aí ele levanta a mão. Quem é você? Fala, eu sou um pregador que Jesus mandou eu vir aqui. E ele começou a pregar. E aí os negros ficavam assim. Aí o Nick Cruz, que era da gangue dos hispanos, falou assim, eu posso te falar uma coisa, pregador? Pode. Posso te dar uma coisa? Pode. Deu um tapa de 5 dedos nele. Meu Deus. Estrava, ele abaixou assim, Nick, eu ainda amo você em Cristo. Meu Deus. Então esse filme, vocês têm que assistir. Nós vamos fora, assistir. fora. Tá no YouTube. Não. A Cruz e o Punhal. Já tô arrepiada. Meu Deus. É o que a gente fala. Ter e exercer são coisas diferentes. Uau, é verdade. O peso é diferente. Porque falar, Ter e exercer, boa. porque falar eu sou. Uai, papagaio fala. É verdade. Sim. Então, assim, as obras mostram mais, as obras falam mais. É verdade. E você olhar para a pessoa que te deu um tapa, meu, Jesus manda tu ir lá. É, A primeira coisa que eu ia falar, valeu, Jeová. Valeu, saí de casa para me levar um tapão aqui no meu escutador de hino. e quem deu o tapa foi o Nick Cruz. O Nick Cruz foi o maior discípulo dele. Olha aí, Se tornou o maior ganhador de alma dos Estados Unidos. meu Deus do céu. Muito Igualzinho forte. Paulo e Saulo aí, ó. Paulo, Agora só imagina, é, uma criança de quase 8 anos de idade assistir um filme desse. desse, né? Que era a igreja fazia aquele cinema na igreja. Uhum. Comia uma pipoca sem. Eu só chorava. 8 anos de idade eu falei assim, eu quero isso. Eu quero isso. Eu vou fazer isso. É, meu Deus do céu. Uns vão pela pipoca e outros vão pela cruz. É, Não é é. isso? Meu Deus, é louco. É negócio. Nós estávamos conversando ali, né, quando o pastor chegou, e é bom ver, porque é uma história, um testemunho marcante, assim. Antes do senhor chegar, na verdade, nós já estávamos conversando ali com o meu pastor, e meu pastor ali, agoniado ali na porta, Que coisa. falou assim, o convidado de hoje foi o homem que me batizou. Nossa. Eu falei, pastorzão, você está ansioso para receber? Porque eu sou assim, todas as vezes que eu encontro alguém que fez parte da minha caminhada com Deus do início, me bate aquela sensação de tipo, que bom que você me ajudou e tomara É. que eu esteja te dando orgulho agora. Que gratidão, né? Me bate essa sensação. Aí ele, não, eu tô aqui nervoso, né? Não, E- perdão cortar, e detalhe, arrumado. Essa é a Olha. melhor parte. Vem de moletom, É. passa ali e dá. Dá só uma Hoje- olhada, vai hoje- embora. Hoje E hoje banhou tá no ali. banho da água, no banho Que do perfume. Tá ali. Foi mesmo. E Mas a é gente uma honra sentado isso, ali, né? né? É uma honra a gente Ai, ver isso. Vendo o trabalho que o Senhor executou, e acredito que até hoje, de alguma forma, executa também. E é gratificante a gente olhar para pessoas que tiveram coragem de bater no peito e dizer, eu vou lá, vou fazer. Vou fazer o que talvez ninguém queira fazer, Sim. mas e o que vou deveria, lá fazer. né? O que Sim. Pelo evangelho que deveria, mas que ninguém E quer fazer. Vou lá fazer. Eu me lembro que quando eu me Seria converti, exercer. nós tinha na igreja que eu congregava, tinha uma equipe de jovens, né? E a gente, de vez em quando, claro que não chega nem aos pés do que o Senhor já fez. A gente saíamos na madrugada para poder entregar alimentos na rua, né? Sim. E era a melhor sensação do mundo ali. Sim. A gente Se entrava conectar numa... com esse mundo, né? subíamos atrás de uma... Eu esqueci o nome do carro que tem atrás é aberto. E colocávamos as roupas tipo um lá. assaveiro, né? Isso, colocava o panelão de sopa, É. de um monte de coisa, roupa, e saíamos ali para poder entregar as coisas. E o que falta assim hoje, né? Hoje, eu acho que nós somos carentes um pouco disso. Eu acho que nós somos um pouco carentes disso, mas que o Senhor continue abençoando os trabalhos da sua mão. É. E que o Senhor encontre muitas pessoas por aí que falem, depois que eu passei pela mão do Senhor, eu virei uma nova pessoa. Meu Deus. É. E eu acho que isso é o que nos faz permanecer a chama viva do Evangelho dentro da Faz a gente gente. chorar, faz a gente se Não, eu tava ali alegrar. sentada ali, sentadinha ali, e eu até fiquei caladinha, porque o Zói queria encher de lágrimas. Eu falei, eu não vou chorar, que eu sou forte. É. Eu jamais. Mas é isso, é gratificante E ouvir você sabe que essas hoje a coisas. gente tem pessoas que viraram advogado, né? O seu Elipe, desculpa eu falar o jeito que eu peguei ele. Eu peguei ele mijado, cagado na rua, alcoólatra. A família tinha desistido e a família não tem culpa de desistir, porque não tem mais o que fazer. Sim. Uhum. Aí ele passou pelos 9 meses, ficou na cozinha,
posso continuar aqui, pastor? Um senhor, eu falei, pode. Aí ele ficou, colocamos ele para trabalhar na casa de uma empresária, né? Que era de uma igreja que nos ajudava no centro de São Paulo. Lá ela pagou direito e ele virou advogado. Meu Olha Deus. aí. Né? Tem o Silas também, que é um menino que hoje é empresário, trabalha com cristalização, negócio de automóveis, né? Esses dias eu encontrei o Anselmo na rua, que eu saí de Suzano para evangelizar na Itaí, numa motinha pequenininha, o cara joga uma moto em cima de mim. Pastor, antes, pastor, e começa a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é? Era o Anselmo. Meu Deus. Um menino que era traficante dentro da biqueira, onde nós gravamos o primeiro clipe com o Alcubo, né? E hoje ele está começando a fazer engenharia. Meu Que Deus. coisa linda. Então, a Dona Wanda. Meu Deus. Dona Wanda morou 42 anos na rua, 12 anos dentro da biqueira que a gente entrou, 2 câncer, AIDS, tuberculose, diabetes e um AVC. Jesus. Meu Deus. E quando eu cheguei até ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Deixa sua marmita igual os crentes, deixa aí e vai embora. Meu Eu Deus. disse, eu não trouxe marmita para a senhora. E aí foi, quer dizer, resgatamos ela, ficou 10 anos limpa, o senhor levou. Olha só. Foi uma filha, foi uma filha, foi uma filha. Meu Deus do céu. Superação. E quando que foi que nasceu a Crescendo na Graça? Então, eu vim do Brasil para Cristo. Crescendo na Graça é um ministério que significa, porque assim, eu sou dispensacionalista. Uhum. Por ser dispensacionalista, nós vamos ter o período, nós estamos no período da graça. Então, crescendo na graça significa crescer nessa dispensação. Né? Depois vamos ter a milenial, mas crescemos nessa dispensação. E era uma igreja que tinha um pouco de tudo, né? A senhora chegou lá, só lembra? Sim. Tinha uns corinhos de fogo. Eu levei o Melvin do Rio de Janeiro. Tinha uns corinhos de fogo, mas tinha um rap. Então a gente levava o DJ Alpiste, levava o Pregador Lu. Tinha uma Black Music, tinha um Templo Soul. Aí tinha as irmãs que cantavam os hinos mais tradicionais. A gente cantava hino da harpa. Tinha vigília, que era lotada. Uhum. Às vezes a gente fazia um culto de domingo e falava assim, pô, tá um estresse aqui na igreja, né? Tira as cadeiras, vamos jogar um basquete. Porque tinha uma tabela de basquete. Mesa de bilhar. Mesa de bilhar. Por que a gente colocou mesa de bilhar, fliperama? Porque eu queria atrair a favela. E Sim. aconteceu. Nós atraímos o crime, atraímos a favela. O cara, quer dizer, ele não tinha opção, o cara do mundo. Ele ia pro baile. Para fumar, usar droga. Uhum. Agora, ele podia ir para um lugar que não tinha droga, mas tinha mesa de bilhar, fliperama. E ali a gente ganhava aquele cara para Jesus. Uhum. Eu não lembro quais baladas a senhora foi, mas a gente chegou a ter quase 500 pessoas na balada. Não, era assim muito lotado. E 90% não era evangélico. Então, Rolava assim, o apelo, o cara vinha. e assim, o que acontece? Talvez muitos não compreendam, né? Mas muitas das vezes era um refúgio. Eu vou falar assim, eu, Muriel, né? Muitas das vezes eu dentro de casa, aí aquele clima pesadão, Aquela pressão. aquela coisa. Eu Quem falava, mora na comunidade, aquelas coisas falava, todas de vida. Né? meu Deus, padrasto bêbado, minha mãe gritando, meus irmãos esquisitão. Coisas normais de quem mora na periferia. Né? Entendeu? E aí eu falava assim, não, eu quero, né? Tipo, como que faz para nós relaxar? Ia lá, enchia a cara, usava uma droga, né? Ia pra rua, ia pra balada, eu saía lá do QM2, eu já fui lá pra, na época, Free Days, lá pra São Miguel, a pé. Nossa, Free Days, lembra? Eu sou bem nova, gente, aleluia. É. Né? Então, assim, era uma forma de procurar refúgio. Sim, Só que, muitas das vezes, estando lá, ainda não completava. sim. Ainda não completava. Sim. Então, quem já conheceu a criminalidade já sabe como funciona, já sabe o que é ficar bêbado, sabe o que é usar droga. Então, assim, as pessoas elas realmente procuram algo que sacia a alma dela. Sim. Então, eu acredito que esse foi realmente um refúgio para muitas É pessoas, verdade. né, na época. Infelizmente, nem todos aceitam. Só sabe que vocês conheceram ali a FEBEM do Costa Norte. Sim. O diretor mandou me chamar uma vez. Ligou para mim, o senhor é o pastor Anderson? Eu falei, sou.
pastor, a gente está precisando do senhor aqui na unidade, aqui na Costa Norte. Eu falei, por quê? Ele está tendo muito problema e teve uns jovens que passaram por uma tal de balada gospel. E falam do senhor de um jeito que eu acho que o senhor ajudaria a gente aqui. Aí eu fui lá. Eles estavam tendo problema. Aí chegou, eu fui na sua balada. Falei, por que você está fazendo aqui agora? Ah, coisa boa a gente não fez, né, pastor? E eu ia lá para conversar com eles, para sossegar, orava. Teve uma escola também que a senhora deve ter conhecido. Uma escola em Oliveira, acho que é o Pádua. Sim. Então, lá o diretor me chamou porque estava tendo negócio do crime e eles tinham espancado uma professora. Meu Deus. Falei, não, vamos lá trocar ideia. E levei a dona Wanda, essa mulher que eu falei. Fomos lá, trocamos ideia com o pessoal no pátio. Falei, pô, na minha época era mãe e professor, gente. Agora, pô, tem uns caras desrespeitando aqui. E eu vi que tinha uns caras querendo me peitar. Falei, Simão, você está me peitando aí, é? Bora ligar pro irmão tal e perguntar quem é o pastor antes. Você conhece? Eu falei, não conheço, não. Então a gente dava essas ideias, assim. E aí vinha a dona Wanda contando o testemunho dela, ela quebrava tudo, né? Aí, 15 dias depois, o diretor, pastor Nantes, muito obrigado. Temos uma nova escola aqui. Glória a Deus. Então, quer dizer, o evangelho é comunicação. E todo mundo quer evangelizar, mas poucos evangelizam. Sim. E a Bíblia diz assim, como eles ouvirão, Se se não há quem pregue. E a questão é essa, tem uma forma de linguagem para todo mundo, é um pedacinho de Sim. Cristo para todo mundo, para todo mundo. Tem, né, o pessoal mais, né? E tem o pessoal mais E na igreja tinha isso, a gente tinha os hinos da descolado. harpa, Uhum. tinha louvor para os irmãos assim. Sim. Na época, a gente tinha 5 bandas. Então, tinha 2 de louvor, né, Francine? Tinha a banda de reggae, que era... Como era o nome dela? Esqueci o nome dela. Uma banda de reggae muito boa. Tinha 3 de rap e tinha uns de corinho de fogo. Então, tinha tudo. Quer dizer, só aí tinha quase 30 jovens que a gente ensinou música, que tinham banda, que tinha... Sabe? Então, a gente procurava sempre interter. E como começou a balada gospel? Aquele lugar que eu morava, que a igreja era ali na Silva Teles, eu morava lá perto da Coca-Cola, na Tiburcio, Camargo Velho. e eu ia a pé. Quando eu saía da igreja, a gente saía à tarde, e a gente às vezes ia a pé, eu ficava vendo as baladas que tinha na Tiburcio. Revolution, o Becos Bar, lotado. Eu olhava assim e falei, tá errado, Deus. Nós somos com a igreja agora, aí a gente fecha a porta, o inferninho abre e está lotado. Aí Deus falou assim, beleza, o que você vai fazer? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para entreter esses jovens, né? Eu trabalhava numa rádio oficial em São Paulo, e aí um grande amigo meu, Didi Alpiste, foi fazer a cobertura numa casa chamada, que só deve lembrar, que era Overnight. Os donos da Overnight se converteram. Olha aí. Deixa quieto, né? Os donos da Overnight se converteram. E aí eu fui lá cobrir com o Alpiste tocando, todo mundo descagou. Eu falei, caraca, eu vou fazer isso aqui lá, mano. Olha aí. Aí fui, não era aquela igreja, era uma menor. Aí eu lembro que tinha aquelas luzes e tinha que piscar, e eu coloquei 3 interruptores. Então eu tinha que ficar apertando os interruptores para a luz piscar. Olha aí. Apertava verde, apertava vermelho, apertava amarelo. Ficava assim, ó. E para me tocar o CD, só tinha um toca-CD. Meu Deus. Então eu tinha que ficar com o microfone. Quando acabava um, isso aí, galera, DJ Pastor na casa, e tirava aqui, às vezes engasgava, eu batia, colocava o CD e tocava. Só que dentro da igreja tinha 10 pessoas, lá de fora tinha 80. Tudo fumando maconha. Meu Deus. Eu ia lá para fora, falava para os caras, vamos entrar, irmão. Pô, pastor, desculpa. Aí, pastora, chegou uma hora que eu não estava cansado. Primeiro todo mundo criticando, falando. Eu falei, Senhor, eu acho que eu vou parar. Aí me liga uma pessoa, o senhor é o pastor antes? Tá. Pastor, nós somos da revista Capricho, que era uma revista gigantesca. Sim. E nós queremos fazer uma matéria de capa com o senhor, com os meninos da Malhação. Coisa Inclusive, linda. devia ter trazido a revista. E aí nós saímos 3 páginas falando da gente. Meu Deus. Nossa, aí depois eu fui para Brasília, tocamos para 10 mil pessoas. Você começou. E muitos jovens. Todos com aquela necessidade de um evangelho mais alegre, de um evangelho
comunicativo, né? Foi assim que nasceu meio que a balada, né? Uhum. E aí eu ia de lá de baixo até o fim da Tiburcio. Falei, meu Deus, tá lotado de gente aqui, tal, do mundo. Aí começamos a fazer, aí arrumamos um problema com as casas da época. As casas estavam esvaziando, a nossa estava lotando. Eita. Aí, não sei se você lembra lá no Revô, Uhum. tinha o Maciel Black White, que era dono da maior equipe da Zona Leste de São Paulo. Me ligou e falou assim, você é o tal do DJ Pastor? Eu falei, sou. Eita. Eu sou o Maciel. Eu falei, o Maciel da Black White? É, eu falei, rapaz, você é uma celebridade, hein, Maciel? Celebridade é tu, homem. Quero que você venha tocar no Revolution aqui. Falei, irmão, vai dar certo não, que eu toco música para Jesus. Toca o que você quiser, cara. Você tá alto no Ibope. E eu toquei no Revo, Olha aí. tocando música gospel. Meu Deus do céu. E lá nós ganhamos alma para Jesus também. Eu creio. Graças a Eu Deus. creio. E realmente a gente se deparar com algumas pessoas que não aceitam, porque tem mesmo, né? A religiosidade. Tem mesmo pessoas que não aceitam. E tá tudo bem. A gente entende. Foi por isso que falamos, tem uma forma de linguagem, Pra Sim, cada um. né? é a multiforme graça de Deus. Né? Né, para cada um. Eu, né, conduzo de uma forma, o Senhor, né, de outra e outros de outro. O importante é o reino ser mencionado, né? Jesus disse: aquele que não é É. contra nós é por nós, É. porque os discípulos, olha, mestre, está lá falando lá do seu nome e falando da sua palavra e querendo dizer, nem é discípulo, nem anda com o Senhor, mas é aquilo que a gente estava falando. O que adianta dizer que é e não exercer? E não exercer. Né? Então, assim, e o que Jesus falou foi isso. Aquele que não é contra é a favor. Então, deixa ele pregar. É. Não está falando da mesma salvação? Não é sobre a mesma graça? Alguém tem que entrar por alguma porta, pastor. Eu acho Sim. assim. É verdade. Alguém tem que entrar por alguma porta, sabe? E Jesus é a porta. E ele verdade. se revela da forma que ele tem que se revelar para alcançar alguém. É. Eu passei por uma porta e era de um ministério totalmente diferente do que hoje, né, eu conduzo aqui com o meu esposo. Mas foi onde eu comecei. Sim. Era onde eu podia. É o início, né? Você entende? Tipo, eu espiritadona, o pastor não me repreendia, eu estava lá e eu. Não que era bagunçado, né? Não estou dizendo que era bagunçado, mas não me chegava para falar assim, ei, menina, não sei o quê, se converta, alguma coisa assim. E eu estava lá, eu passei por aquela porta. Uhum. Foi o início, né, de tudo. E depois as pessoas vão se achando. Elas só precisam saber quem é Jesus. A oportunidade. É. Quem é Jesus? Que graça é essa? Que amor é esse? Porque, assim, a religiosidade, ela limita. Uhum. Ela diz assim, você não pode ter o cabelo assim, você não pode fazer isso é pecado. Tá? Jesus quebrou os protocolos. Sim. Porque ele nasce dentro de um mundo judaico. Então, por exemplo, tem o Bar Mitzvah, que é quando a criança tem 13 anos. Uhum. Ele já tem uma contextualização com 12. Uhum. Ele toca no caixão. Ele não podia fazer aquilo Não podia. dentro da cultura. Ele cura um cego através de um cuspe com barro. Não se toca no barro no Shabat. Uhum. Então ele vem quebrando esses protocolos, né, Sim. de religiosidade e deixando a oposição enfurecida, que eram os fariseus. Uhum. Ah, mas não pode. Jesus não se enquadrava dentro das regras, Uhum. das 613 leis, não se enquadrava. Por isso que um judeu mesmo não aceita Jesus como Yamashia. Uhum. Sim. E não aceita Paulo também. Uhum. Se você pegar um judeu ortodoxo e falar de Paulo, não, esse cara é um demônio, tal, isso e aquilo. Porque ele quebrou a regra. Uhum. Então, quando a gente quebra a regra da religiosidade, a gente ofende. Isso tem uma coisa que Deus está cansado, é da religiosidade. Uhum. Porque não tem como você entrar dentro de uma comunidade se não for na desenvoltura da linguagem deles. Uhum. Eu sou a mesma pessoa, ouço as mesmas coisas de 20 anos atrás. Sim. Mas se o senhor não mudou, eu falei, não, a gente muda se estiver errado. Uhum. Sim. Não tem erro.
A gente ouve um rap, a gente ama o Corinho de Fogo. Eu não tenho uma tribo, sabe, pastor? Uhum. Eu acho que é isso que atrapalha hoje. Sim. Então a gente vê, por exemplo, movimentos como o do funk, que cresce assustadoramente. Entendeu? Os evangélicos são mais do que os caras do funk. E o interessante é assim, que a gente tem a galera do funk, pô, a visualização, acho que foi MC Cabelinho, bateu 1,8 bilhões de visualizações. Quase 2 bilhões. O Brasil tem 260 milhões de pessoas. Meu Deus, Tipo, quase 5 Brasils meu Deus. que ouviram a música dele. Meu Deus. Só que assim, a gente é 10 vezes maior que a comunidade do funk, só que é desunido. Sim. Você vai ver a Uhum. visualização lá, tem 100 mil, Sim. quando tem muito. É. Então eles são unidos. O que a gente aprende com isso? Os filhos das trevas, Mais prudente. e a gente perde nisso. Sim. Então a gente cansou da religiosidade, falou, meu, vamos ganhar alma. Vamos ganhar alma. Vamos abrir a audição profética? Vamos abrir. Se Deus falar, faz, vamos fazer. Não Sim. vamos pensar nem duas vezes. Vamos Uhum. fazer. E aí vem o resultado. Uhum. Exatamente. É claro que a gente vê bastante papagaiada, né, Sim. por aí, Muito. mas é o que a gente está falando. Uma coisa é você fazer a pessoa entender que ela é bem-vinda, e outra coisa é você fazer ela achar que ela pode continuar do jeito que veio. Eu acho que é como peixe. A gente pesca, joga para dentro do barco e nem se preocupa. Hum. Jesus vai limpar. Porque não tem uma pessoa nessa vida que chegou aos pés de Jesus e não foi transformada. E não foi. Porque a Bíblia diz o quê? Paulo plantou, Apolo regou, mas Mas é ele Deus quem dá o dá o crescimento. crescimento. Então, eu nem me preocupo se a pessoa vai parar de fumar. Eu nunca peguei no pé de ninguém para parar de fumar. Eu incentivar, irmão, fuma. Uma hora a conta vem. Bebe, cara. Pode beber. Tá falando sério? Bebe, irmão. Te traz felicidade? Traz, então bebe. Só que bebida acaba com casamento, cigarro acaba com pulmão. Lá na frente você vai ver. É. Agora, se você precisar de uma ajuda, eu estou aqui. Não vou pesar na sua. Então, a casa de recuperação, até a matéria que saiu na Globo, eles ficavam admirados porque a casa era aberta. Uhum. O pastor lembra disso, ninguém era preso. Só que Ele tinham as fala. regras, mas não tinha obrigatoriedade. Porque o evangelho não obriga ninguém a nada. A Bíblia diz, vinde como estáis. E aí tem essa transformação. Né? Uhum. É um risco, Mas por isso que, por exemplo, na oração era 5 turnos de oração de 1 hora de joelho. E eu não poupava os caras de orar. O pastor fala mesmo isso. Eu levei uma vez eles para a vigília do missionário Ezequiel Pires, que era 24 horas. Nós ficamos 24 horas. Uhum. E era no ginásio da Portuguesa. E eles iam buscando o ginásio, dormir, eu ia com a canequinha e jogava água na cara deles. Acorda. Porque eu tenho que passar por isso. Você não dormia na biqueira. Acorda. Hoje você vai me xingar, amanhã você vai me agradecer. Porque se tem oração, se tem o jejum e tem o estudo da palavra, essa tríade quebra qualquer problema. E é o que a gente colocava ali dentro. Uhum. E é o que a igreja precisa fazer também. Meu Deus. Se a gente fizer um número, qual foi a última vez que o mesmo nosso jejuou? A gente tem um grupo de 50 pessoas que faz 2 anos que a gente jejua de segunda a sexta. Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem um grupo de 50 pessoas que estamos 7 anos orando todos os dias. Então, quer dizer, é isso que Jesus mandou fazer. Uhum. Se fizer isso, pastora, não é a direita, não é a esquerda, não é a polícia, é o poder de Deus que vai alto. mudar a nossa nação. É o alto. É o que a gente precisa. Sim, verdade, meu Deus Não do é céu. reinventar a roda, é resgatar o método. Uhum. É o que Jesus mais fazia. Verdade, não é Viver em constante oração. reinventar. Eu costumo dizer assim que se a Bíblia não muda a minha opinião não muda a Bíblia. Sim. A senhora é boa nas frases, hein, nos gatilhos, hein? Já é a segunda que ela solta aqui que... Repita essa daí. Se a Bíblia não muda a minha opinião não muda a Bíblia. Uau. Porque assim, esse negócio, de eu tenho minha opinião formada, desculpa, não conhece a Bíblia. Não conhece.
Porque a Bíblia desconstrói, né? Toda Forte isso, hein? opinião, Forte. todo o nosso achismo, aquilo que a gente É. acha que é verdade, aquilo que a gente acha que é o certo, quando você lê, você fala, opa, É porque Opa, se eu achasse alguma coisa, eu ia fazer uma igreja certinha, Exato, sentadinha ali e exato. tal. Acabou. exatamente. A Bíblia, ela não te dá nada. Ela tira. A Bíblia, Terceira frase. A Bíblia não dá, a Bíblia Arranca tudo. tira. ela Verdade. tira, porque a gente chega como? Cheio de costume, de mania, de achismo, cheio de orgulho, e a Bíblia vai só tchá. Tira. E tudo, não só nisso, tudo. E tudo. Como está escrito, quando Pedro encontrou com Jesus no barco, a primeira coisa que Jesus falou para ele, depois que ele reconheceu que Jesus era Cristo, que ele não poderia ficar perto dele porque ele era pecador, Jesus olhou para ele e falou assim, se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pedrão largou a pesca dele inteira, que naquela época era o sustento Era da o sustento família dele, dele. é. Era o sustento da família dele. isso mesmo. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia qual É. terra que ele ia pisar. Ele não sabia como que Jesus ia sustentar ele, de uma É. vez que Jesus ele era sustentado pelas mulheres. Ele não sabia nada. Ele falou assim, é isso, largo tudo, vou-se embora. Cara, que loucura. Largou tudo e foi. Então, tipo, todas as vezes que a gente se depara com Bíblia, com o Evangelho, é Cristo falando pra gente assim, ó, entrega tudo, se esvazia de É você, verdade. e agora eu vou fazer na sua vida aquilo que Forte. eu já programei desde o início. É. Exatamente. E a gente não tem escolha. Eu É vou pro verdade. culto para receber. Culto errado. É. Culto não é receber. Culto é entrega. Entregar. É entrega, é verdade. É entrega. Eu aceitei Jesus. Jesus aceitou você. É verdade, é. Jesus aceitou. Eu costumo dizer que ele é o maior, como é que fala? O rei da sucata. Ele pega a lista e transforma em luxo, é Sim. verdade. Nossa, pelo amor de Os Deus. projetos falidos da vida. Ele fala, opa, É. é você que eu me interessei. Por Você quê? vê os discípulos tudo falido. É. Não, então. E assim, a gente tem. Chega, eu tô arrepiada, gente. A gente vê ali na Bíblia, né? Referência de Nabucodonosor, quando ele levou lá para o exílio lá, ele não levou a ralé. Não. Eu A falo primeira leva foi a elite. Opa, só a elite. É, E o diabo, ele também não quer pessoa sem habilidade. é verdade. O diabo, ele gosta de pessoa inteligente. Eu vi um Sim. filme, meu pastor, Nefários. Ou assistir. Ô, que isso? A senhora sabe que aquilo me interessou tanto. Nossa. A senhora sabe aquele livro? Eu tenho aquele livro. Sério mesmo? Existe o livro. Existe o livro que o diabo deu para ele. Se a senhora quiser, eu mando para a senhora. Meu- Existe o livro em PDF. meu Mas a senhora vê a ousadia do diabo ali? Ele manipulador, Uhum, destruidor, uhum. e ele querendo a todo custo exercer. Inteligentíssimo, né? Exatamente. Estrategista. Eu falo assim, sabe que Você assistiu? Não. Muito Não. forte. Vou Mano, assistir. Eu vou muito anotar Eu botei- todos esses. eu botei o Depois, povo daqui. Muito forte. Eu falei, muito assistam forte. e depois me conte. depois Botei eu o quero que povo. vocês me façam todos os nomes desses filmes É. que eu vou assistir. Eu botei o povo aqui para assistir, porque primeiro ele usa, né, vamos dizer assim, um marginal, vamos dizer, né, um cara que tenha É, acesso à criminalidade, só que ele está mirando um cara já alto nível, que é o advogado, né? o psicólogo. Psicólogo, É. perdão, exatamente. Você assistiu, Francine? O diabo vira psicólogo. Porque ele começa a entrar na cabeça Na do psicólogo, cabeça né? do... Meu Primeiro ele Deus. matou o primeiro, que era o professor daquele, que era um mestre, que ele Esse- se joga, né? Que ele se mata. Olha Depois que... ele vem outro psicólogo para laudar ele para eles matarem. Aí entra na mente. E a O forma... diabo é estrategista. Eu Cara- falo assim, ele joga abaixo, o diabo joga abaixo. Baixo. Por quê? Porque ele vai conseguir a atenção desse psicólogo como? Falando dos pecados dele. É, Meu Deus. ele falou da mãe dele, nossa. Nossa, porque é o que ele faz, tipo assim, porque muitas das vezes, quando nós estamos exercendo o nosso papel, que Deus nos habilitou para exercer, qual é a forma que ele para nos fazer sentar e tomar a nossa atenção? Olha, lembra? É, porque tem uma Mulher, parte que ele fala assim, aí você ama sua mulher? Ama. Por que ela está ganhando neném agora e você está abandonando ela? aborto. Ela está agora. Nesse exato momento, Ele- eu estou abortando.
Mentira, o telefone toca, ela Foi. tá passando mal. Foi. Ele falou assim, Ele desconstrói o psicólogo, né? você é um assassino, tal. Não, não sou. Nunca matei ninguém. Tipo assim, não. Tipo, ele deu consentimento à mulher que estava É grávida de forte. ir fazer um aborto. Então, a forma de que Satanás usou para prender ele ali foi essa, falando do pecado dele, a queda dele, você errou aqui. E tipo, como que sabe de tudo O aquilo? pastor, e quando ele Não, você é entra, louco. psicólogo, ele era graduado, ele era o maior psicólogo da região. Não. O diretor fala para ele, você vai falar com ele, boa sorte. Ele vai destruir a tua mente, ele vai acabar com a tua reputação, ele vai roubar a tua noite de sono. Não, eu tenho todos É. os... E é E a engraçado história é porque real aquilo, viu? É mesmo? O livro existe, história é real. Rapaz, isso aí eu não sabia, eu não. vou assistir depois. Eu acho engraçado porque eu tenho uma frase comigo, porque a gente tem o costume de falar ou de dizer que Deus, antes de entrar, ele bate na porta e o diabo já chega arrombando a porta. A porta E, nem na tá aberta, ele já... verdade, eu acredito que ele é tão estratégico em tudo que ele faz que se ele chegasse quebrando a porta, nós não íamos deixar ele entrar. É. Então, ele analisa todo o cenário, ele vê as brechas que estão Forte. abertas, ele sabe os nossos pontos Ele fracos. estuda, gente. Ele Uhum. estuda a É. gente com a maior paciência. A gente não percebe ele entrando e quando a gente vai ver, ele está sentado tomando café com a gente. A gente Se a fica, sua fraqueza for sexual, ele coloca a pomba. Exatamente. Se a tua Sim. fraqueza for dinheiro, ele coloca mamão. sim. Ele tem todos os... Pelo que ele Todos. estuda, ele estrategicamente Exato. invade. E aí ele entra, senta, toma café com a gente fica assim, você entrou por onde que eu não vi? É. Sapatinho de algodão, não faz nem barulho. Exato. O que que acontece? O diabo fez eu cair. Não. Toda proposta que o diabo coloca diante de nós, pastor, não é o que ele quer, é o que a gente quer. É o que a gente quer, o que a gente é. Porque ele estuda a gente. É o que quer e é o que é. Porque se ele for pôr o que ele quer, ele vai mostrar lá Ele não vai conseguir. um telão, É. um lugar escuro, pegando fogo, com gente gritando, porque é o que ele quer, levar a nossa alma para lá. Só que não. Toda vez que o diabo ele consegue derrubar alguém, é apresentando aquilo que está em nós. Que nós desejamos. Que a gente. Exatamente. Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele joga coisas na nossa mente. É. Ele chegou em Eva e falou assim: deixa eu ver para onde ela está olhando. É. Opa! Então ele entrou. Eu acho que um exemplo também é Jó, né? A senhora vê que o último acesso que o diabo teve ao céu, existem 3 céus. Sim. O céu de Deus, a última vez que ele teve um acesso, ele estava lá atrás dos anjos, o Senhor disse, de onde vieste? De rodear a terra. Viste meu servo Jó? Eu falei, sim, vi. Me ama, me serve. Eu falei assim, ah, é? Deixa eu tocar no que ele tem, que eu duvido que ele vai Que te ele vai amar. te servir. Duvido, quero ver. E aí eu Meu conjecturo dizendo assim, não, ele me ama. O diabo fala, igualzinho Adão te amava. Eita. Deixa eu tocar no que ele tem. E tocou. Tocou. Né? Quer dizer, ele estuda. Uhum. A senhora já pensou? A senhora ter 7 caixões, 7 filhos na frente. Meu Deus, Perder tudo. Ele era o homem mais Tudo. rico da terra. era. Perdeu tudo. E no momento que o diabo disse, no capítulo 42 de Jó, que ele ia murmurar, ali o diabo falou, agora já era. Ele, Senhor, abençoa os meus inimigos. Aí Deus virou tudo. Ah, você é doido. Dá até Não. vontade de chorar, Deus É. não. Não. E outra, os pregadores pregam errado, que ele tinha lepra. Ele não tinha lepra. Ele tinha elefantíase. Apodrecimento até a 3ª camada da pele. Meu Deus do céu. Não era dor, eram dores insuportáveis. Casco de telha, um caixote de cinza e um cachorro para ver. Era insuportável as dores que ele tinha. Insuportável. Meu Quer dizer, ele Deus. não negociou princípios. Não negociou. Ai, meu Deus do céu. Gente, Tá doido, bicho. não, é que é muito, muito terrível, assim, sabe? Eu tenho falado muito isso aqui e torno a repetir porque eu tenho plena convicção de que é verdade. A gente sabe que, através de feridas, muitas obras poderosas de Deus nascem Não é verdade. e acontecem. Só que Deus não pode ferir a todo mundo. Não se formam marinheiros em águas calmas. Né? Exatamente. Não se pode ferir todos. E uma vez, em uma mensagem, né, que a gente estava aqui em uma campanha,
E eu pregando, falando a respeito dos 4 leprosos, né? Ali no livro de Reis, falando dos 4 leprosos. E de imaginar que aqueles homens feridos poderia trazer resposta de vida para as pessoas que estavam em Samaria passando fome. E aí, na ministração, Deus falava comigo. Deus falava, eu tenho propósitos extraordinários, projetos poderosos que nascerão de feridas e rupturas que eu abro em pessoas. Só que muitas pessoas eu não posso nem tocar o dedinho. É verdade. Nem tocar o dedinho. Então, a gente para e analisa a história de Jó, a gente fica, mas qual é o fundamento disso, Deus? Por que esse homem... Porque ele era um homem bom, um homem que sacrificava pelos filhos. O texto vai falar que ele era aqueles que levantavam as pessoas, que motivava, incentivava, ajudava, colhia. Era um braço forte, né, ali onde ele morava, o cara que só plantou o bem. Agora, pastora, você sabe que ali tem um segredo que, infelizmente, por causa da religiosidade, a gente não consegue enxergar. Uhum. E Jó, ele decifrava tempos e estações. Meu Deus. Então, por exemplo, ele sabia lutar com os tronos, que são os principados. Meu Deus. Biblicamente, nós temos 12 tronos, que são os 12 signos, que são 12 planetas. Então, por exemplo, esse mês, existe um trono chamado Júpiter. E Júpiter, ele quebra a paternidade. Meu Deus. Ele cria a situação da confusão na família. Olha aí. Então, por exemplo, esse mês que nós estamos agora é dezembro. Dezembro é um dos 12 meses que foi feito pelo Papa Gregório XIII, 1853, para 12 deuses pagãos. Então, nessa época, Jesus não diria dezembro, ele diria Kislev. Então, Kislev era o nome do mês bíblico. Kislev, porque assim, a gente está embaixo de um trono de dezembro. A gente não decifra espiritual. Quando a senhora descobre que é Kislev, Kislev significa assinaturas divinas, sonhos com revelações e profundidade espiritual. E aí nós temos esse mês uma tribo. Existiam 12 tribos, 12 apóstolos, 12 meses. Esse mês é o mês de Benjamim, um dos filhos de Jacó. Sim. E o que é Benjamim? O símbolo de Benjamim é o lobo. O lobo, ele vence, mas ele nunca anda com muitos. Quando ele vence, ele destroça. Sabe aquele problema que você resolve de verdade? Porque tem gente que resolve pela metade. Um problema emocional que de 10 em 10 anos aparece e deprime a pessoa. Então, por exemplo, existe essa unção profética de Benjamim esse mês. Meu Deus, forte. Porque a tribo de Benjamim, pastor, era a menor tribo que tinha. Era. 700 homens. Devastavam tudo. Então, quer dizer, é a unção da fortaleza. Por que nós perdemos isso? Por causa de Constantino, que foi um imperador, se converte, e aí ele fala assim, vamos mudar o cenário. Ele tira o Shabat, que era o descanso, coloca o domingo. O domingo é o 7º dia. Está errado. E aí ele pega, começa a tirar de nós anjos. Até a época de Constantino, os nossos irmãos da igreja primitiva conversavam com os anjos. Ele rouba isso. Ele leva para a igreja católica o anjo da guarda e rouba da gente. Então Deus começou a me explicar essas coisas. Conheci um povo, uns apóstolos. E aí uma apóstola falou assim para mim, vamos conversar com o seu anjo ministerial, pastor Andes? Eu falei, nossa, você já teve contato com o anjo? Já tive com 7 anos de idade. Vamos descobrir qual é o seu anjo? Eu falei assim, vamos. E aí nós começamos a orar. Ela falou, você vai falar para mim o que você está vendo. Pastora, abriu assim na minha frente. Eu chegava num lugar que parecia uma oficina, e tinha uma bancada, e tinha um ser todo metálico, um azul muito bonito, um vermelho brilhante, trabalhando numa bancada. E eu comecei a escrever para ela, falei assim, é o teu anjo ministerial. Pastor, Nancy, pergunte o nome dele. Meu Deus, gente. Eu falei, mas como é que você pergunta o nome? Pastor, ele é um ser que Deus criou, pergunte. E eu perguntei. E ele se virava de lado e eu não entendia. Eu falei, não entendi. Eu pergunte de novo. Quando eu perguntei,
Ele virou e disse, meu nome é Sálimos. Quando ela falou isso, pronto, pastor, teus portais se abriram. Pastora do céu, se eu te contar tudo o que aconteceu na minha vida depois disso. Porque eles existem, não existe? Eles estão aqui, não estão? Por que a gente não pode falar com eles? A gente perdeu o grau de espiritualidade. Lembra quando Pedro estava preso, o povo estava andando em casa? Aí bateram na porta, é Pedro. O que falaram? Não é Pedro. É o anjo de Pedro. Lembra disso? Porque cada apóstolo, cada cristão tinha um anjo. O Senhor tem um anjo ministerial específico. Ele está aguardando o Senhor falar com ele. Eu acredito. E ele é encarregado de abrir as portas, de fazer, porque é um anjo específico de cada um. Eu acredito. A Bíblia fala também que os anjos são nossos co-servos. Sim, estão ao nosso redor. E aí, meu pastor... E por que eu não posso me comunicar com aquele que Deus criou também? Gente do céu. A religiosidade impede isso. Eu acredito, a Bíblia, gente, não é só o que aparenta ser. A letra. Não é só. Olha, chega, eu estou arrepiada e não é de frio. Eu estava conversando hoje com uma moça, ela gosta muito de estudar também, e ela falando a respeito do livro de Daniel, capítulo 10. Quando Daniel também é um decifrador de tempos e estações, como Jó. Tremendo, tremendo. E eu falo muito para Deus, eu falo assim para Deus, a vontade que eu tenho, Senhor, de ouvir assim de forma tão nítida. Eu falo assim para Deus, eu não sei como falar, eu não sei como fazer, pastora, porque é algo que... A senhora quer ver? Pensa comigo. Só já conheci alguém que foi pai de santo e tal? Já. Ele lá na macumba, ele fala com a entidade dele, ele conversa, ele vê. A gente vira crente e não vê mais nada. Não vê mais nada. Se falar que viu, como que pode ter visto um anjo? Agora, se pegar um macumbeiro, não, eu falei com o meu guia, isso é normal. A gente vira cristão e perde essa conexão espiritual. De conversar com o anjo, de falar com o Senhor, de ver a glória, de começar a ver o mundo espiritual assim, de cortina aberta. Eu acredito muito, muito, e eu falo, gente, é real, é palpável, é palpável. O físico só existe porque o espiritual existe primeiro, existiu primeiro. E eu falo pro povo, é tão real, só que a gente é tão raso. A gente é tão raso. E eu acredito que precisa de mais pessoas para liberar, para mostrar, porque é muito profundo, tem muita coisa. E eu acredito até mesmo, posso estar enganado, que é por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A gente pode viver 200 anos. Matusalém viveu quase 1000 anos. Eu tenho certeza, não conheceu tudo. Não conheceu tudo, eu tenho certeza. E é muito profundo e é muito, muito real isso. A senhora quer ver um livro que foi tirado da Bíblia por causa dos concílios? O livro de Enoque. Ninguém gosta de livro de Enoque. Enoque fala dos anjos abertamente. Abertamente. De um jeito assim palpável. Então, os concílios da Igreja Católica, eles sempre tiravam, acrescentavam. O livro de Esther, por exemplo, entrou e saiu 3 vezes nos concílios. Entrava, porque Esther não fala de Deus. Não fala. Mas é um livro importantíssimo. O livro de Enoque foi tirado. É considerado um livro apócrifo hoje. Enoque é importantíssimo. Hoje, por exemplo, esse mês é a festa de Hanukkah, que é a festa da luminosidade, das revelações. Para você entender Hanukkah, você tem que ler Macabeus. Macabeus não está na nossa Bíblia. Não tá. Mas você nunca vai entender por que Pedro tira uma espada se você não ler Macabeus. É na católica que tem, não é, Macabeus? É na católica. É. São livros importantíssimos para a gente entender o contexto. Porque o que são os zelotes, os sícaros, você não consegue entender Barrabás, por exemplo, se você não lê o livro de Macabeus. Então a gente perdeu muito essa conexão. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. A palavra conhecimento no grego é estudar, é se debruçar sobre os livros e querer entender. Senhor, está escrito isso aqui, eu quero entender.
Aí ele ora, jejua e o céu se abre, a glória se abre, a revelação vem, as coisas profundas acontecem. Isso de tirar esses textos foi naquela época que os católicos, antes da reforma, Os concílios tudo, né? tiravam, colocavam. Aí nós temos os pais da igreja, como o próprio Agostinho, Jerônimo de Savonarola, grandes homens que lutavam, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem a luta dos arminianistas, dos calvinistas, dos pré-tribulacionistas, dos pós. Quer dizer, a igreja passa pela tribulação, a igreja não passa pela tribulação, a igreja está passando. Então, os pais da igreja lutaram muito para defender a santa doutrina, que mudou várias vezes. Meu Deus. O contexto da nossa Bíblia foi mudado várias vezes. Porque os originais foram queimados no ano 70, quando o imperador Tito invade Jerusalém e queima tudo. E aí nós temos a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, que foram 72 homens que traduziram a Bíblia em 70 anos, que é a Bíblia que nós temos hoje. E tem um pouquinho de erro. Maria Madalena nunca foi prostituta. Nunca fui prostituta. Na minha opinião, ela foi uma apóstola. Mas a religiosidade inferioriza a mulher. Para pensar em tudo que ela foi a primeira que viu Jesus. Sim. No sepulcro. Falou com ele. Na crucificação. Sempre se relatava a ela. Meu Deus do céu. Tremendo. Então a gente perdeu essas coisas, sabe? Esse é o novo momento na minha vida, de entrar profeticamente na história. Resgatar isso, começar a trazer, começar a ensinar. Isso é muito bom. Precisamos. Precisamos. Foi que nem eu falei, né? Tipo, cada um tem a sua forma de fala, o seu ritmo. Cada um tem. Uma coisa eu sei, Jesus vai alcançar A multiforme graça a todos. a todos. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas infelizmente o que está acontecendo hoje, que a gente percebe, né? O senhor conhece muita gente, já trabalha há anos, já está aí na caminhada praticamente desde criança, né? Desde criança, então 43 anos. o senhor já não tinha, Bastante. entendeu? Eu nem tinha nascido, meu Deus, o senhor já estava ali vendo um anjo. E desde pequenininho, contemplando, eu lembro, minha mãe estava possessa de um demônio, e eu estava começando a ir para a igreja, e eu lembro que o pastor orava, e eu comecei a orar, mas o demônio não saía, e era daqueles feroz, sabe? Minha mãe quase levitava da cama, os cachorros uivavam, estourava a copa. Meu Deus. Eu falei assim, tinha 7 anos e meio, eu estou perdendo, me ajuda, Jesus. Nesse momento, um anjo entrou pela porta da sala da minha mãe. Passou pelo quarto, eu fiquei assim, deslumbrado, olhando para ele. Parou na frente da cama assim, ficou assim. Eu falei assim, agora, tu sai ou não sai? O demônio disse, sai. Tive esse contato ali com ele. Coisa tremenda. Depois de anos, há 2 anos atrás, aconteceu essa ativação profética de anjo. Retomamos uma conversa, né? Uma proximidade. Mas tem muita coisa para a gente se desligar ainda para chegar nesse nível espiritual. Sim, então, e eu acredito muito nisso, né? E é até parte assim do que eu estava falando, né? Porque o que está acontecendo muito hoje com essa geração, não estou generalizando, é que o que as pessoas querem muito é a notoriedade de púlpitos. Justamente. É isso o que elas querem. Então, é por isso que tem ficado para trás essa questão. Por quê? Porque o que o Senhor sofreu para hoje estar sentado aqui ensinando isso para a gente. Meu Deus do céu. Pronto. E quem Meu é que Jesus, quer? amado. Até hoje. Você entende? Mas essa revolta, pastor, que, por exemplo, é uma bolha que foi criada. A igreja ela criou uma bolha que você não pode furar, é um sistema. Só que essa bolha foi furada pelos desigrejados. Porque o Brasil tem 260 milhões de pessoas, 80 milhões de evangélicos, 40 milhões de desviados e 25 milhões de desigrejados. O desviado, ele está bebendo, está fumando, desigrejado, não. Ele está fazendo culto na casa dele, fazendo a santa, porque ele não concorda com o sistema. O que está acontecendo hoje lá, por exemplo, na Europa? Os desigrejados estão voltando para a igreja.
que eles estão levando para a igreja? Culto nos lares, comer na mesa. Porque o desigrejado, ele sai do sistema, ele vai para as casas. Uhum. Jesus ficava nos templos, nas casas. Nas casas. Concorda? Uhum. Então, Deus, o Senhor falou comigo, Anderson, para de criticar os desigrejados. É minha vontade permissiva que eles tivessem saído. Eles vão criar o que eu quero que seja e vão voltar para dentro da igreja. E vão fazer a igreja despertar, acordar, ir para os lares, ir para as casas, ir para as ruas, que é o que eles estão fazendo. Então a gente vive esse momento assim muito difícil. E hoje a senhora senta com alguém estudado, a primeira coisa que ele quer saber é se a senhora é arminianista ou calvinista. Alguma vez você ouviu falar isso lá na nossa? Não falava nada disso. Nunca. A gente falava que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas beleza, a gente estuda um pouquinho disso. Quer conversar? A gente vai falar também. Glória a Deus. Mas hoje é isso que está atrapalhando, sabe? O que nós tanto pregamos, que é o avivamento. Uhum. Querer enfeitar tanto e passar coisas, né? Vamos dizer, porque tem esse negócio de gente calvinista, arminiana. Eu sou Jesus critista. É. Jesus E o interessante cristista. é que o Jacob Armínio, ele não falava que era arminista. João Calvino não falava que era calvinista. Eles falavam que eram reformadores. Hoje, cada um quer ter um título, que nem eles usavam esse título. Então, e são coisas que vai levar a gente para onde, fazendo um É. favor? Sabe? Então, assim, respeito. Mas, realmente, precisa ser ensinado a respeito de profundidade espirituais. Eu não... Agora, existe um problema nisso, pastor. Que, por exemplo, nessas discussões teológicas, nós temos os pré-tribulacionistas, que eu sou, os pós-tribulacionistas e os mesos. Nós, como pré, acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação, é arrebatada e vai morar no céu, né? Uhum. Já arrancaram o céu, ninguém mais vai ser arrebatado, e não vão morar o resto da vida na terra. Porque os pós cresceram. Aí os mesos ensinam que nós já estamos passando pela grande tribulação. Não tem como. Eu acho que Não, já estamos vivendo o anticristo. E, rapaz, o anticristo é muito pior que isso. Só que a maioria agora é esse, é os mesos e os pós. Estão perdendo o campo. Mas por quê? Porque a gente não está ensinando o nosso povo. E isso vai confundindo as pessoas. É. E aí, o que acontece? Mais grupos vão se formando. Mais Dividindo. grupos vão se formando, pessoas vão se dividindo mais. E, na verdade, no meio de tudo isso, o que importa realmente é salvação. É salvação. O sacrifício de Cristo não pode ser em vão. E hoje até Jesus virou até Metatron, que é um anjo, né? Até Metatron, Jesus falou, rapaz, mas que coisa que estão fazendo. E a gente procura ensinar, sabe? A gente tem um canal que a gente ensina isso. Esse ano eu quero fazer vídeos de 10, 15 minutos ensinando essas coisas. Para quando você se deparar, saber falar. Saber contextualizar essa questão. Porque é muito importante o conhecimento, né? A gente conhecer para poder apresentar o eu. Porque Jesus se preocupava com isso. A senhora vê, com 12 anos de idade, Jesus faz o bar mitzvah. Ele sabia a Torá de cor. Ele era estudadíssimo. O que é um bar mitzvah numa criança de 13 anos de idade, tá? É um doutorado em teologia hoje nosso. Com 13 anos de idade já tinha isso. Todo judeu é assim. Eles são, em questão de estudo, mais à frente mesmo. Né? Eles são bem aplicados, porque, na verdade, realmente a gente vê Jesus ele fazendo questão de sempre parar e estar com os apóstolos ali, e ali ele faz os sermões, e ali as parábolas. Então, assim, tinha tudo isso. Jesus, antes dele começar a estar no meio da multidão, antes dele começar, né, a mostrar mesmo o milagre e tudo, a primeira coisa que ele fez foi chamar o povo, os discípulos, trazer para perto, até porque ele sabia que existia um tempo para ele estar aqui sobre a terra. Então, assim, a obra de Deus é uma obra de continuidade. Né?
Deus, Nós ele... somos continualistas, é verdade. Continuidade. Nunca para em um. Começa por um, mas nunca para nele. É, Muito, muito tremendo isso aqui. Estava pregando esses dias e Deus falou isso muito forte em meu coração, porque muitas das vezes a gente desanima pelo número de pessoas que está trabalhando com a gente. Porque a gente acha que um trabalho de sucesso é quando tem números, e na verdade não é. Trabalho de sucesso é quando tem resistência, meu pastor. é. Porque, principalmente igreja é rotativo, né? Sim. Entra a Ainda gente, mais hoje. Sai, gente. entra a gente, sai. Ah, vou ali visitar, não gostei. Não gostei porque aqui só usa saia. Vou ali, não gostei porque ali o povo foi de bermuda. Então, assim, é rotativo. E o povo é de época, né? É. Então, assim, entra a gente, sai gente. Então, se a gente for se ater a isso, ao número de pessoas que tem com a gente ali, muitas das vezes a gente desanima. É verdade. Só que, na verdade, o sucesso está em resistir e permanecer. E muitas das vezes a gente fica procurando os frutos bem pertinhos da gente. Só que a gente é um negócio tão louco, que às vezes o Senhor pode passar. Vou pregar ali na geração da cruz. Aí vem e prega aqui. Pronto, um fruto aqui. É, Aí vou pregar ali. Pronto, outro fruto ali. é verdade. Então, assim, nem sempre a gente vai ter os números perto. Sim. Mas existe uma continuidade. E a Existe Bíblia algo. A fala repetição nisso, né? traz a perfeição, né? Sim. Existe obras acontecendo através da nossa vida. E é uma coisa que eu falo, sabe, pastor? O segredo de Jesus. Jesus tinha segredo como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Qual que era o segredo de Jesus? Qual que é o segredo para uma igreja dar certo? Discipulado. Então, quem senta para aprender, levanta para vencer. Aham. O que é discipulado? É sentar e começar a ensinar. Ensinar a ensinar. Então, eu te ensinei na obrigatoriedade de você ensinar. Sim. E quem você ensinar a ensinar. E aí vai. Ah, isso cresce demais. Jesus trabalhar com isso. Exatamente. Tanto que, assim, a gente fala, né? Eu fui conhecer mesmo Jesus, a palavra, na Assembleia de Deus. Então, assim, tem um pouquinho da Assembleia hoje aqui. Sim. Tem, porque... Não podemos desvalorizar Gunnar Wing e Daniel Bergse quando chegar no Brasil aqui com Nossa, essa visão. E que história dessa mulher, meu pastor. E que história dessa mulher. A mulher foi Vita Wingren, Então, o que ela sofreu, o esposo morreu, o marido Você dela, sabe que a religião internou ela no hospício, que nunca foi laudada, né? ela Mas não porque era ela era louca. perigosa para o sistema. Exatamente. O que ela era? De oração, de conexão com Deus. Ela começou o jornal, que hoje é conhecido Ceifeiros em Chamas, começou com ela. Aí internaram Boa parte ela. dos hinos da harpa, ela que escreveu. Sim. Nossa, que história tremenda dessa mulher. Só quer ver uma outra mulher da nossa época também, pastor? Pouca gente conhece. Cat Kuma. Cat Kuma era a mulher que alugava ginásios e não tinha cadeira. Era cadeira de roda, muleta, maca. E ela contratava sempre 3 médicos nas reuniões dela, para laudar. Ela falou assim, nós vamos orar pela cura, mas vocês têm que trazer os laudos médicos. Então eu fiz um documentário dela, de uma mulher, isso tem em vídeo. Ela tinha câncer nos 2 joelhos. A senhora trouxe o laudo? Trouxe. Doutor, examine o laudo. No meio do culto, assim. É grave. Ela consegue dobrar o joelho? Não. Ela vai dobrar o joelho. E ela dizia, mas eu quero que entenda, eu não curo ninguém. Ela começa a orar, o joelho da mulher estrala, ela dobra o joelho. Meu Deus. Aí tinha um jovem no culto, um jovem judeu, que falou assim, Senhor, eu quero a unção de Catherine. Eu sei quem é. Aí o Senhor falou para ele, então começa a dizer, bom dia, Espírito Santo. Benihim. Benihim. A mulher que mexeu com Benihim. E ela, todos os milagres foram laudados pela medicina como autênticos. Meu Deus. O Papa, na época, quis conhecer Cat Kuma. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Isso é avivamento. Meu Deus. É mexer com a estrutura. É mudar uma nação. É transformar o bairro. É mudar a cidade. A história diz que quando John Wesley chegava numa cidade, a cidade parava. Os prostíbulos fechavam, os cinemas, as faculdades queriam ouvir. Não é o que acontecia com os apóstolos?
A Bíblia diz que quando eles andavam na rua, todo mundo parava, queria conhecer os homens de milagres. Meu Deus. Hoje, infelizmente, parece que é só escândalo. Meu Deus. Então, é uma guerra que a gente está perdendo, mas nós estamos embaixo de uma palavra chamada avivamento. Aleluia. Amém. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tive o prazer de participar recentemente com pastores de rua, não sei se vocês já ouviram falar, participando com pastores de rua, pastor Ney Viana, e eu fiquei com a câmera. Nós fomos naquela Cracolândia que nós vimos há anos atrás, entre a Rua dos Protestantes e a Rua Vitória, a maior Cracolândia. E eu estava com os pastores de rua, recente agora, tem um vídeo no nosso canal. Eu vi. Foram 300 de Gideões, eu estava com a camisa dos 300, eu filmando. E eles começaram a fazer ato profético. Um mês depois, a Cracolândia desapareceu. Meu Deus. Eu creio. Atos proféticos. Eu creio. Eu creio. Não é levar marmita para a dependência química. Porque a dependência química, pastor, é um demônio. Uhum. Se cai uma pessoa endemoniada na igreja, a senhora ora ou dá comida para ele? Ora. Por que o povo Orar, leva comida na Cracolândia? É uma Acho que o forma. senhor lembra, pastor, era contra isso. Nunca levamos comida que vem dentro da igreja. Levar, não. Eu acho que é uma forma de dar conforto Para continuar para lá. continuar ali. E tirando que no centro de São Paulo é moeda. Cada 2 marmitas é uma pedra. Olha aí. Então, eu Então a gente tem que ser acredito estrategista. Uhum. A gente não pode ter... porque assim, o que estraga, na minha opinião, hoje, a mudança da Cracolândia é trabalho social. O trabalho social está prejudicando a evangelização. Porque a evangelização não é trabalho social. Uhum. Porque esse cara que está lá, pastor, você sabe disso. Ele tem uma mãe, ele tem uma casa, ele tem comida quentinha, Sim. ele tem uma cama, ele tem um chuveiro. Tem que bater necessidade para ele lembrar o que ele tem. Aí chega, eu dou comida, incentivo. Tanta comida coberta, toma aqui. Eu sou uma criticado por barraca. isso desde aquela época. Mas, Não concordo. E os mas pastores de rua trabalham assim. mas eu acredito nisso. Né? E a gente percebe, né? Porque eu já fiz também. E foi muito bom para mim. Por quê? Porque era uma época que, sem maturidade nenhuma, eu ia para a igreja e ficava, ó céus, ó vida. Ali foi um choque para mim, que eu falei, meu Deus. Né? Então, assim, para quem reclama de barriga cheia, vamos dizer, às vezes é muito bom ser confrontado dessa maneira, poder olhar e ver. Mas eu acredito que é uma forma de patrocinar quem realmente está ali. Sim. Porque igreja... Eu ouvi isso dos traficantes. Então, Quando a gente ia evangelizar naquela biqueira lá no 28, que a gente ganhou o traficante para Jesus. Ele falou, ei, pastorzão, cadê a tua marmita que os crentes traz? Eu falei, não trago não, irmão. Você é ligeiro, hein, mano? uhum. Você sabe que aqui vira moeda, né? Eu falei assim, é. E quem tem fome, pastor? Se a Bíblia diz que quem tem fome tem que dar o que comer. Então, você quer comer? Desce na igreja lá, aceita Jesus, que vai ter comida, que não tinha, chuveiro quente, mas tinha que pagar um preço. Tinha que pagar um preço. E a senhora sabe, aí eu saí desse assunto, que falasse para mim, pastor Anderson, o senhor não tem amor. Eu falei, não tem amor? Há 25 anos atrás, eu tinha um orfanato com 30 crianças. 18 crianças, né, Francine? 15, 18? Era de fralda de pano. Aonde que tu estava para ajudar a lavar os cocô das crianças quando você fala que não tinha amor? Então, Deus sabe quem é quem, pastor. Uhum. Eu posso estar falando bonito aqui. Deus fala assim, eu te conheço. Não é nada disso. Deus sabe quem é quem. E tudo isso pesa espiritualmente. Sim. Uma vez, eu fui confrontada também a respeito disso, porque eu vi no status, né? E a gente não é bobo não, minha gente. Né? Aleluia. A gente não é bobo não. A gente está atento, né? A gente sabe até porque a gente veio, né, de um lugar que a gente precisava ter malícia, né, meu pastor? É verdade. Para não morrer. Então, assim, tem pessoas que não têm coragem de chegar e falar. Para a gente, aí, esse negócio de indireta, né? E aí estava falando, que não sei o quê, que as pregações de hoje em dia. Cadê o amor de Deus? Tá. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. E quem foi que disse
que o amor de Deus se resume em dar mingau para cavalo. É verdade. Quem foi que disse? Deus ama e Deus, pá, espada também. É verdade. O amor de Deus é o não. O amor de Deus é repreensão. É igual os pais de antigamente, era assim, Pronto. né? Porque se eu falar para o meu filho, eu te amo, e digo sim para tudo, que amor é Você esse? não ama. Estou deixando ele morrer, estou deixando se perder. Então, assim, Deus é amor, verdade. E justamente por saber que Deus é amor, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. É, Então, é uma enfermidade, porque por amor ele quer ter você é perto. verdade. Às vezes, infelizmente, tem pessoas que precisam perder pessoas, É, e é o amor de Deus se é manifestando. verdade. Uma porta fechada, uma má companhia que vai embora, é manifestação de amor de É Deus. verdade. E tanto que Jesus, quando ele vai pregar, né, ele senta a madeira. Sem dó. Opa, aí Pedro vem, Quer dizer, né? pregar as rosas, mas tem que pregar os espinhos Opa, também. opa. Aí Pedro vem. Eita, mestre, olha, Dura esse sermão, né? tá esvaziando o culto hoje. A palavra tá um pouco dura. Quer ir também vai, Pedro. Incentiva ele embora também, Não, é verdade. E aí, Não Pedro massageou falou o assim, ego, não. é o quê? Oxi, eu vou para quem? Só tu tem palavra de vida É eterna. verdade. E uma passagem que eu dei risada demais, que eu falei assim, Jesus também, você é fogo em Jesus. Não? Quando Jesus está conversando, né? Conversando ali com Pedro, e aí Pedro ele entende que Jesus disse que João não morreria. Aí Pedro fala assim, então Jesus não vai morrer? Aí Jesus falou, e se eu quero que ele viva? O que te importa? É verdade, Mano, eu falei assim, profundo. Jesus, sabe, mano? Sonda e conhece, né? Sabe de tudo. Nossa, então assim, as pessoas querem, bichinho de jagodinho, velho. Não, pô. O Filho de Deus foi lá na cruz. O Filho dele, a ponto de Jesus falar, Deus meu, Deus meu. Porque me desamparasse. Né? E o interessante é que a maioria das vezes que Jesus ia se referir a Deus, ele falava o Pai. Só que na cruz ele falou, Deus meu, Deus meu. Sim. Então, tipo assim, ele olhou e viu, eu, né, conjecturando aqui na minha cabecinha, Senhor, ele olhou e viu o Pai de costa. Aí ele vai falar com Deus, e Deus está, tipo, caramba! Então, assim, ele não sentiu ali o acalento nem Não teve alívio, do não. Pai, não teve. Nem como Pai e nem como Deus. A senhora vê que quando no Getsemane ele chora gota de sangue, Que aquela é uma isso? doença chamada hemadritose. Uhum. Hemadritose é um estado de depressão. Terrível. Então, Jesus teve depressão. Profundíssimo. Hoje, algumas pessoas choram. Existem pessoas no mundo que choram gota de sangue. É um estado depressivo elevado. Pastor Nancy, mas Jesus teve depressão? Ele levou sobre si todas as nossas dores, necessidades e enfermidades. Todas. Ele não escolheu uma ou outra, não, levou tudo. Meu. Isso é louco. Não, que isso, pelo amor de Deus. Não, você é doido. Meu Deus. Eu leio a Bíblia assim e eu choro. Quando eu estou meia coisada, meia sei lá, né? Aí sabe o que eu faço, meu pastor? Eu começo a ler o livro de João. O livro de João. Aí eu vou lendo, e a Lene chorando. Aí eu fico crente De vez em de quando eu novo. vou ver o filme de Jesus lá, o Paixão de Cristo? Ressurreição, é a Paixão de Cristo. Nossa, a Paixão de Cristo é forte Aí demais. tem que orar e falar, meu Deus, estou passando por nada, estou sofrendo Não nada. é... Eu falo, você é doido. Aí eu lembro de Pedro, porque Pedro também errou, mas depois da cruz ele falou, o quê? Eu vou morrer por conta desse camarada aí, meu. Paulo, Isaías. Oh, pelo amor de Deus. Deus fala assim para mim, não use essa roupa. Aí eu tô... não tinha terno nem gravata, não. Foi do jeito que nasceu. Não, nós é muito chato, meu. Aí nós estamos aqui respirando vivão e estamos perguntando, cadê o amor de Deus? Pelo amor de Deus. É verdade. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, gente. A hora passou rápido. O que a gente faz? Como que diz, menina? Depois? Parte 2. Isso, nós faz?
Meu Deus, uma conversa muito da boa, muito gostosa, passou muito rápido. Passou rápido. Estou muito interessada, meu pastor, em falar também agora com o anjo. Quero falar com o Então, anjo também. E eu estava olhando, né? Estou acompanhando lá o canal do senhor, lá no YouTube. E aí eu vi, né, os negócios de Júpiter, esses negócios. Eu falei, todos os meses a gente está fazendo um relato, né, do que é o mês, Uhum. o que é o trono e o que é a tribo. Nossa. Então, minha gente, segue lá. Pastor Anderson Dias, Amigos do Avivamento, em nome de Jesus Cristo. Ele vai deixar aqui para vocês, rede social, vai deixar aqui tudo certinho. Procure mesmo aprender e saber, porque a gente precisa ter armas certas. É verdade. Armas certas. Não adianta a gente ir dando murro no vento, não, que nós não vamos arrumar. Só vamos cansar, criar uma artrite, artrose no ombro, vai deslocar, né? Vamos ficar com dor e não vamos resolver nada. Então, é muito bom. E, principalmente, saber aonde comer. É verdade. Não vá comer em restaurantes só pelo nome. Vá atrás do tempero, vá atrás dos ingredientes. Tem muita gente que só está inchada e não está sadia. Ah, sabe aquele arrozinho com feijão, coisa simples? Ai, é bom demais, né? Com ovo frito e gema dura. Meu Deus do céu, tem coisa melhor. Mas a gema tem que estar dura. Lá na casa de Peraçã era gema dura. Então é isso. Não é pelo nome do restaurante, mas pelo tempero e pelas mãos que cozinhem. Então a gente precisa saber aonde nós estamos nos alimentando. Não é vergonha nenhuma. Eu gosto de aprender, gosto de saber, porque eu não sei de nada. Não sei de nada, quero aprender, quero buscar, e eu não vou perder a oportunidade de conhecer essas paradas profundas aqui do mês de Kislev. Então, pastor Anderson vai deixar as redes sociais aqui para vocês seguir lá e acompanhar, porque de verdade tem muita coisa boa. Bom, nossas redes sociais é bem fácil, né? E eu estou precisando de ajuda. Já tem um tempo que estamos tentando bater lá no Instagram, 42 mil pessoas. Nos sigam no Instagram, lá é Amigos do Avivamento. Facebook, Amigos do Avivamento. Canal no YouTube, Amigos do Avivamento. Nossa rádio, amigosdoavivamento.com.br. É uma rádio que é 24 horas por dia. Olha aí. Todo dia, meia-noite, da meia-noite a 1, só hino da harpa. Da 1 às 2, só corinho de fogo. Eita. Das 2 em diante, hinos da década de 60, 70. Aí tem worship, tem samba, tem rap, tem reggae, tem trap, tem um monte de coisa. Testemunho, palavra. Se acessa pelo seu smartphone, amigosdoavivamento.com.br, entrou na rádio e vai ouvir. E o YouTube, a gente está tentando agora bater 7 mil, né? Tem vídeos que bateram lá quase 30 mil de visualizações. A Francine tem um vídeo lá que bateu mais de 10 mil. Olha que benção. Então, a gente está crescendo nessa plataforma e precisa de ajuda. E, pastor, esse ano, nós vamos pegar algumas igrejas, vamos pensar aqui, hein? Fazer uma imersão de ativação profética. Muito bom. Descobrir cada pessoa, qual que é a sua tribo, qual que é o mês que ela nasceu. Porque o dia que a senhora nasceu, existe um texto bíblico, que são as paraxás, que é um comunicado profético de Deus naquele dia que a senhora nasceu. Eita glória. Que não pode ser no trono de dezembro. A senhora é de que mês? Maio. Então, não pode ser o mês de maio. Tem um mês específico ali, espiritual, que tem uma mensagem ali. Porque para pensar, tem gente que está na igreja, não prospera, não anda, não avança, daqui a pouco cai, avança, cai. Sendo que a Bíblia diz que nós viveremos de vitória em vitória. É uma trava que tem ali. E nessa imersão a gente vai quebrar essa trava. Ensinar a pessoa qual que é a identidade profética, qual que é a atmosfera profética, qual é o trono que ela lida. Então, por exemplo, eu sou de março. A minha tribo é Naftali. O que é Naftali? É comunicação. Então, eu nasci com isso, a tribo me identificou o que é isso. Eu sei qual que é o trono que eu tenho que sempre lutar. Então, às vezes, dá aquela
de descompabilidade ali, uma descompensação, às vezes neural, é o trono agindo. Então, quando você sabe quais são as ações daquele trono, você fala, opa, isso aqui é espiritual, você vence aqui. Quando sabe por qual porta o inimigo vai entrar. E, isso é muito, muito real. O Espírito Santo ele tem me levado, pastor, a orar, né, a respeito das portas de entrada do nosso corpo. Uhum. Olhos, ouvidos, boca, mão, né? Então, assim, porque são portas, são janelas de entrada para o nosso corpo. Eu tenho uma pregação que são 7, né? Eu coloco 15 portas que nós temos. Meu Pai do céu. Então, nós temos que trancar muitas portas. Vamos buscar as chaves, vamos buscar aí, porque isso é muito sério. E, às vezes, a gente fala assim, ó, eu estou orando por essa causa, mas não vai. Tem demônios que atuam de forma geográfica, tem os demônios territoriais, sabe? Tem hereditários, tem aqueles que acompanham. Demônios do meio-dia, da meia-noite, das 3 da tarde, das 18. Exatamente. Eu estava vendo, né, meu pastor, até horários para jejum. Sim, específicos, Tem para trazer alegria, é muito profundo isso aqui. Nunca se jejua, por exemplo, na sexta-feira após as 18, que é Shabat, não se jejua em Shabat, é descanso. Então, quem faz jejum no sábado está errado. Depois das 18, né, que conta o sábado, Sim. Na sexta após as 18, não se jejua, se descansa. Meu Deus. Descansar não é deitar e parar, é refletir, é meditar, é estar com a família, é não fazer esforço, é uma busca, né, espiritual. É desfrutar, né, assim, dos bens ali. Então, tudo isso, gente, você vai aprender com o nosso pastor, professor, pescador, DJ pastor, evangelista, meu Deus, é esposo, é pai. corintiano. Nossa, glória a Deus. Não pode falar de ti, não. Glória a Deus. Senhor, pastor, a minha palavra é gratidão. E eu que agradeço por estar num ambiente tão acolhedor como esse, casa de paternidade. Glória a Deus. A gente chegou e se sente acolhido, sabe? Eu acho que é isso aqui que funciona, essa questão de paternidade, sabe? Isso é importante. E isso como que foi para o Senhor chegar e ver ali? Não, foi uma coisa de doido. Falei, meu Deus, eu voltei lá. Eu era crente naquela época, né? Nossa, eu voltei lá, lembrei, magrinho, parecia uma batatinha no palito. Obrigado por cuidar do meu esposo. Nossa, foi muito Glória, bom. que bom, meu pastor. Graças a Deus. E eu vou dizer, sujeito homem. Um abraço ali, eu senti a unção. Sujeito homem, sujeito homem. Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vi pelas ovelhas, que o jeito que eles falavam do pastor, da senhora, todo mundo com brilho no olho. Tem um aqui que a gente fala, olha o diabo, aí ele, glória a Deus. Olha a sua esposa, glória a Deus. Aí quando fala assim, eita, o pastor. Ixi. Olha. É sério. Olha. Eita, meu Deus. Que legal. Pastor, que Deus abençoe o Senhor. Eu que agradeço, pastor. Obrigado, muito obrigado. obrigado. Conte conosco, em nome de Jesus. E, gente, segue aí o nosso canal. Nós também estamos trabalhando para ver acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos ser bênção aonde o Senhor... Vou compartilhar essa live, vou pedir para todo mundo se inscrever no canal. Isso, por favor. Né? Porque a gente segue lá o Fuxico Gospel, a gente segue lá os... Isso é um trem, né? E tá viralizado, tá hypado. Não sabe nem quem é tu na fila do pão. E se tu for pedir uma oração, não ora por você. Ora. Então segue aí, a gente estamos aqui também falando do reino, né? Não é? Parabéns pela logística de vocês, menino muito bom. Glória a Deus. Eu presto muita atenção nessas coisas assim, sabe? Porque a gente é da periferia, pouco recurso, mas inteligência. Muita vontade e aquilo. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de atitude, né? Exatamente, ação. Muito bom, gostei. Ação. Amém. Gente, vamos ficando por aqui. Segue a gente lá, em nome de Jesus. Fernanda? É isso. Segue a gente, compartilha, se inscreve no canal, comenta, curte. O que vocês quiserem fazer lá, mas façam. Isso. Amém? Deus abençoe, meu pastor. Recebê-lo aqui. Amém.
Deus abençoe minha pastora. Amém. E simbora. Minha companheira, hoje ela falou um pouquinho, mas ela estava só aqui analisando. É, eu sou assim. E prega, viu, pastor? Já percebi, já. Prega. Prega, que Deus abençoe esse coque dela aqui, minha gente. Os mais usados são os de O coque, hein? negócio é sério. Eu sou o irmão do coque. Beijo, meu povo. Palavra que revigora. Eu quero deixar uma palavra para a tua vida e dizer que tempos fáceis formam pessoas difíceis. Tempos difíceis, ou melhor, tempos fáceis formam pessoas fracas. Tempos difíceis formam pessoas fortes. E não é que Deus é masoquista, quer te ver no sofrimento, mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Aí vem o ânimo. E esse ânimo, alinhado com o profético, vai fazer você viver o que a palavra de Deus diz que é ser mais do que vencedor. Sossega teu coração. Saiba que grandes são as promessas do Senhor. Se tudo deu errado, foi até aqui. Mas a partir de hoje vai dar tudo certo. Fique em paz. O Senhor é contigo. Amém? Amém. Glória a Deus.